Fazer uma pausa na exposição do nosso material para falar sobre um assunto que talvez ajude a entender o que a gente acabou de ver, né? A gente viu a respeito da morte de Jesus, o significado disso para nós, como que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados ao morrer na cruz. Tem uma informação na Bíblia que pode nos ajudar a entender exatamente o que Jesus fez, né? Quando Jesus é apresentado na Bíblia de várias maneiras, né? E uma delas foi no encontro que ele teve com João Batista, quando ele ia começar o ministério dele e ele encontra com João Batista para ser batizado. É interessante, né? Um dia a gente pode fazer um estudo do por que Jesus foi batizado, né? Mas um dia que a gente fizer um estudo sobre o batismo, a gente pode falar mais sobre isso. Mas o fato é que Jesus encontra com João Batista e Jesus ele estava começando ali o ministério dele. Jesus não era conhecido por muitas pessoas naquela época, né? Jesus passou nesse mundo cerca de 30 anos sem ser muito conhecido, né? A Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, fala alguma coisa da infância dele que foi interessante, que ficou registrado então por conta disso, mas aí Jesus passa vários anos sem que nada ficasse registrado nos evangelhos sobre a vida dele. E então a gente pode imaginar que ele não era conhecido por muitas pessoas até então. Mas foi a partir de mais ou menos os 30 anos de idade que Jesus começou, então, houve um momento em que Jesus decidiu iniciar o seu ministério público, ou seja, ele começou a pregar a respeito da palavra de Deus para as pessoas e foi quando ele ficou conhecido como um mestre, ou seja, uma espécie de professor da palavra de Deus, da lei de Deus que Deus tinha dado para o povo de Israel. E quando ele vai começar esse ministério, então, ele se encontra com João Batista. E João Batista, que tinha ali os seus seguidores, para quem ele mesmo ensinava também algo a respeito da palavra de Deus, quando João Batista vê Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante, né, que João Batista apresente Jesus como o Cordeiro de Deus. Mas por que ele fez isso, né? Por que João Batista compara Jesus a um cordeiro? O cordeiro era um animal que eles criavam, era comum ali naquela região, um animal que eles criavam, que eles aproveitavam, né, a pele e a carne. Mas por que João Batista compara Jesus a esse cordeiro? Quando a gente, para entender isso, porque é importante entender que João Batista ele falou isso não foi à toa, né? As pessoas que estavam ali com ele entenderam bem o que ele quis dizer com isso, né? Então, por que ele usou essa comparação? Por que as pessoas entenderam? Bom, havia uma tradição no povo de Israel ensinada pelo próprio Deus, é importante entender isso, não é algo que eles inventaram, como outras tradições que as pessoas têm, mas era algo que Deus havia estabelecido, transmitido a Moisés, né, como profeta, e Moisés ensinou isso ao povo, e isso se tornou então uma tradição, algo que eles observavam, ou seja, que eles realizavam, né, anualmente. E essa tradição era a seguinte, né, o sacerdote do povo, o sumo sacerdote, né, o principal sacerdote, ele levava um cordeiro para um lugar especial. Primeiro isso era feito num tabernáculo, né, que era uma espécie de local de culto ambulante, né, porque o povo foi nômade durante um tempo. Depois foi construído um templo, e tudo isso seguindo instruções do próprio Deus. O próprio Deus determinou como que isso deveria ser feito e também o lugar em que isso deveria ser feito. Então esse cordeiro era levado a um lugar específico, ele era sacrificado, ele era morto. Mas antes de matar o cordeiro, o sumo sacerdote ele colocava as mãos sobre o cordeiro, e ao fazer isso, o sacerdote que representava o povo naquele momento, ele transferia os pecados do povo para aquele animal. Então aquele animal passava a carregar, digamos assim, os pecados do povo. E então ele era sacrificado no lugar do povo. Porque essa ideia que a gente estudou aqui, inclusive, né, de que o salário do pecado é a morte, a consequência pelo pecado, a consequência merecida pelo pecado é a morte, isso já era algo que o povo entendia, eles sabiam disso, né? Existe um texto no Velho Testamento em que um dos profetas diz, né, que a misericórdia de Deus, né, a bondade de Deus era o motivo pelo qual o povo não era consumido pelos seus pecados, ou seja, o povo só não era morto
pelos seus pecados, no momento em que o pecado ocorria, pela misericórdia de Deus, porque o pecado, o castigo merecido pelo pecado era a morte, eles sabiam disso. Então, para que o povo pudesse viver diante de Deus, alguém precisava pagar o preço por esse pecado, alguém precisava carregar esse pecado e precisava ser morto, né? Precisava enfrentar a consequência do pecado. E naquele contexto, esse cordeiro tinha esse papel. Então o sacerdote punha as mãos sobre o cordeiro, o pecado do povo era transferido para o cordeiro era morto. E em alguns dos rituais que eram feitos nessa época, o sacerdote, inclusive, ele aspergia, né? ele molhava os dedos no sangue do cordeiro e aspergia o sangue sobre o povo. Então o povo recebia aquela purificação por meio da morte do cordeiro, do sangue do cordeiro. Por isso que também se fala sobre o sangue de Jesus, né? Porque da mesma maneira, então, Jesus derramou o seu sangue. Então esse cordeiro ele era morto no lugar do povo e era oferecido como sacrifício para o povo. E o sacerdote levava esse sacrifício para um local específico na presença de Deus, para que Deus recebesse esse sacrifício. Então a justiça de Deus era satisfeita. Alguém havia morrido e alguém inocente, né? Porque o cordeiro não era culpado de pecado. Então alguém inocente recebia o pecado do povo e morria no lugar do povo. Esse era o cordeiro, então, que era oferecido pelo povo, pelo pecado do povo. Tinha que ser um animal perfeito, sem nenhum defeito, e era um animal inocente, né, do pecado do povo, não tinha culpa disso. E Deus aceitava esse sacrifício do povo, isso realmente purificava o povo, e o povo podia então continuar vivendo na presença de Deus, experimentando o cuidado de Deus, inclusive. Por que Deus aceitava esse sacrifício? Será que o sacrifício de um animal, ele realmente pagava o preço do pecado do povo? Na verdade, não. Mas Deus aceitava e ele estabeleceu aquilo para que o povo pudesse entender e aprender o significado, né? O preço que o pecado tinha, né? O peso que o pecado tinha para Deus. Ele exigia uma morte, né, de um ser vivo. E esse sacrifício também ele apontava para aquilo que Jesus viria a fazer no futuro. Então Deus aceitava esse sacrifício porque ele apontava para um outro sacrifício, um sacrifício perfeito e completo pelo pecado de todos os seres humanos. E esse sacrifício é o sacrifício de Cristo. Então o sacrifício de Jesus na cruz, ele completou aquilo que o povo tinha uma ideia ali através daquele ritual que era feito com o cordeiro. O sacrifício perfeito e completo, ele foi aquele feito por Jesus, né? Tanto que a Bíblia vai dizer em outra passagem que Jesus ele entrou num tabernáculo perfeito, né? Não feito por mãos humanas, mas um tabernáculo feito por Deus. Está descrevendo ali um evento espiritual, né? Em que Jesus, quando foi morto, ele, diante de Deus, ele pagou de fato o preço do pecado de todos os homens, né? Ele que se fez homem, ele podia representar os homens de forma perfeita, como o Cordeiro não podia, mas Jesus podia. E ele sendo um homem perfeito, sem pecado, ele morreu no lugar de todos os homens, né? Ele pagou então a dívida de pecado que todos os homens tinham com Deus. E é por isso, né, que João Batista, entendendo tudo isso, sendo um profeta de Deus e entendendo essas coisas, antes mesmo que Jesus morresse, ele já entendia isso. Então, quando Jesus aparece para João Batista, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista estava fazendo alusão a isso, né? Ao que Jesus viria a fazer e como isso completaria algo que o povo conhecia por meio daquele ritual, mas que Jesus é que realmente faria isso de fato, né? De fato pagaria pelos pecados de todos os homens. Por isso ele é o Cordeiro de Deus, né? Que Deus oferece para que nós pudéssemos ser salvos, tá bom? Então essa é uma explicação, isso explica várias coisas que a Bíblia diz, né? Isso ajuda a entender várias coisas que a Bíblia diz, quando a Bíblia compara Jesus a um cordeiro, quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica, então isso é algo também que tem a ver com esse valor, esse significado da morte de Jesus e que o povo aprendia através do sacrifício de animais, né? O povo aprendeu isso através do sacrifício de animais, o povo de Israel. E é uma ilustração, então, que nos ajuda a entender o que Deus fez através de Cristo e como que isso foi explicado, como que isso aparece na Bíblia, tá bom? Várias passagens da Bíblia podem também ficar mais claras quando a gente tem essa ideia, quando a gente entende o que isso significava para aquele povo, né? Para quem a Bíblia foi escrita em primeiro lugar, né? Então ela usa essa linguagem
Então é importante que a gente também possa entender, tá legal? Então espero que você continue então no nosso estudo, a gente vai voltar para o material a partir do próximo vídeo, tá legal?